Seja muito bem-vindo ao seu podcast Café com os Córdovas. Eu sou o Alexandre. Eu sou a Gabriela. E hoje nós vamos falar sobre essa tragédia, aquela coisa horrível que aconteceu lá no Rio de Janeiro nos últimos dias, tá? Por isso, pegue seu café, senta que lá vem paulada. Então, acho que todo mundo já acompanhou o que está acontecendo no Rio, né? Operação... Como que chama? Operação mesmo? Operação Contenção. Começou no dia 28. Operação Contenção. Imagino que todo mundo que tem aí uma TV ou um celular tá mais ou menos ciente do que tá rolando no Rio, né? A polícia carioca entrou, né? No Complexo do Alemão. Complexo do Alemão e Penha, se eu não tô enganado, né? Pra justamente fazer essa operação de contenção do tráfico, né? Sabe que não é para minar o problema, porque o problema ele é muito mais profundo do que somente subir o morro e deter traficantes, que são peças de todo um sistema de facção criminosa que ocorre no Brasil, né? Então, a gente queria comentar essa situação não enquanto analistas políticos, porque não somos, né? Nem nossa pretensão ainda que fosse. Ou nem nossa pretensão, ou então grandes entendedores de segurança pública. Mas eu acho importante a gente trazer a nossa contribuição para vocês a respeito do nosso olhar antropológico para a situação. Porque surgem muitas críticas e análises, né, de todos os tipos quando se trata de operações nesse sentido. Por parte da esquerda, por parte da direita, por parte de sociólogos, estudantes, Sim. Enfim. Mas eu não vi ninguém falar ainda sobre, e tendo um olhar humano a respeito dessa situação, um olhar antropológico, né, sobre essa situação. Porque é uma situação muito mais profunda do que se fala, do que se vê e do que chega para nós aqui enquanto meros telespectadores, né, da situação. A gente não sabe ainda direito como que ocorrem as coisas intrinsecamente, né, nesse tipo de operação, enfim. Porque uma coisa é a favela, uma coisa é o Rio de Janeiro, outra coisa é o tráfico de drogas, outra coisa é um narco-estado. São coisas distintas, né? Tráfico de drogas acontece em muitos lugares. Qualquer facudadezinha aí. Tráfico de droga acontece, inclusive é considerado tráfico a troca gratuita de droga. Então, se eu só te dou droga, você não tá me pagando, não precisa ter dinheiro envolvido, né? Isso é considerado tráfico. Então, o tráfico ele acontece o tempo todo, infelizmente, em vários lugares, em lugares que a gente nem imagina, viu, gente? As drogas, elas alcançaram lugares, espaços, muito além dos estereótipos. E quando você pensa fulano que se droga, por exemplo, a gente tem no imaginário uma certa imagem de pessoa, tá? Mas isso aí chegou em lugares que a gente muitas vezes não imagina. Então, o tráfico ele acontece o tempo todo, não necessariamente ele vai envolver dinheiro, né? Mas o que movimenta o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, obviamente, envolve não só dinheiro, mas como bilhões de reais, é um mercado bilionário, né? E no Rio de Janeiro, especificamente, ultrapassou as margens do que é apenas tráfico de droga, né? Apenas tráfico de droga. Lá é um estado onde... À parte. É um estado à parte, literalmente. O estado brasileiro não tem controle naquela região. Que é o que nós chamamos, acertadamente, de narco-estado. Algumas pessoas criticam esse termo, né? Mas é a realidade. E os próprios cariocas sabem que ali, principalmente os próprios cariocas, sabem que aquilo ali é um narco-estado, né? E não só um tráfico de drogas. Mas, por isso, a gente vê há tantos anos, né? Eu cresci desde pequenininha com esse imaginário associando favela com facção criminosa, cresci assistindo Favela com violência. Favela com violência, notícias de traficantes sendo apreendidos, de fuzil em favela, aquele imaginário da favela como um lugar de violência, como aquele lugar onde não é todo mundo que entra, onde a polícia tem dificuldade de acessar, onde o Estado não tem controle. Quantas notícias a gente via de traficantes associados a políticos. Então a gente cresceu com o imaginário sobre favela. E que, infelizmente, é um imaginário acertado. Acontece em questões reais. Mas a favela não é só isso, né? Mas o que a gente queria trazer hoje é sobre essa visão de pessoa, essa visão integral de pessoa sobre esses acontecimentos, né? Eu vejo que tem lados, quando a gente vai olhar na internet, assim, as notícias sobre isso, tem lados, né? Tem gente que é contra a operação, absolutamente contra a operação, porque, foram até o último dado que eu tive, eram 130 mortos. 130? Agora eu não sei. Mas, foram mais de 100 mortes, violência não se resolve com violência, né? Tem vários discursos nesse sentido.
O que a favela precisa de educação, o que a favela precisa de oportunidade, precisa de cultura. E por outro lado, tem as pessoas que estão aplaudindo a ação da polícia, que estão inclusive comemorando as mortes, né? Então tem um outro lado, as pessoas estão se posicionando como se tivesse dois lados, né? O lado da polícia e o lado da favela, mas é mais além, é mais profundo do que isso. Eu, né, falar da minha opinião pessoal, concordo com a operação contenção, com toda a expectativa mais realista possível, sabendo que, gente, que é assim que funciona no tráfico, né? Morre um cabeça ou prende um cabeça, surge outra cabeça, né? É assim que funciona. O mito da Hidra, né? Você corta uma cabeça, aparece duas no lugar, né? Assim, foi assim com todos os cartéis de droga no México, na Colômbia, em todos os países. Desde Pablo Escobar até os cartéis que estão, inclusive nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que é de fato uma operação para conter o avanço do processo e que a gente está falando de parte do processo, porque quando a gente fala de tráfico de droga, ali complexo, a facção, o lugar onde acontecem essas trocas e o morro onde tem um traficante que comanda é uma peça do tabuleiro. Sim. Né? Nós temos quem fornece isso, nós temos que são outros países. Quem planta, quem organiza. Nós temos todo um sistema de produção e ali é parte desse sistema de produção, né? Desse ecossistema mesmo que é o narcotráfico. É muito mais abrangente. Mas quando a gente fala da favela, o que está acontecendo na favela, eu não preciso pensar sobre a gente ter dois lados, né? A gente ter o lado da polícia e o lado da favela. Eu, particularmente, sou a favor da operação, com a expectativa realista, como eu falei, de que é uma operação de contenção, mas é a medida que, infelizmente, precisou ser tomada. Eu não preciso, por ser a favor, por ser favorável à operação, comemorar as mortes. É lamentável que 130 pessoas tenham que ter morrido por causa de um esquema de tráfico. E atenção, uma coisa importante falar aqui é o seguinte: a maioria de vocês que estão vendo isso aqui, vocês não sabem nem onde é que, se apontar no mapa do Rio de Janeiro, onde é que fica o Morro do Alemão, vocês não sabem. Então é importante esclarecer uma coisa, porque a gente vê muita notícia, seja o influencer falando uma coisa idiota, seja o ideológico falando uma coisa idiota, seja o religioso neurótico falando uma coisa idiota, ou a mídia falando uma coisa idiota. É o seguinte: muito mais pessoas foram presas do que mortas. Então é contenção no sentido total. Não é que a polícia, o exército falam, não, vamos lá matar todo mundo. Não é assim que funciona. Bom, a gente torce pelo ser humano. Tem uma história no século XVII, quando o Império Otomano, que eles invadiram, conquistaram Constantinopla, o plano deles era invadir toda a Europa e dominar toda a Europa, transformar a Europa toda em califados. Bom, e os austríacos estavam se preparando para receber os otomanos e lutar contra eles. Então se celebrou uma missa em um campo aberto, e o frade que celebrou a missa, ele fez um sermão para todos os soldados, e esse sermão ficou... O que foi? Uma luzinha. E o frade falou uma coisa muito interessante, que ficou registrado isso na história, porque sempre tinha alguém para escrever tudo aquilo, para pintar obras, etc. Aquilo depois foi levar para outras batalhas, né, etc. Né? Que depois todos os reinos da Europa se uniram para combater os muçulmanos, né? E até surgiu a festa do Rosário nesse dia, né? Mas beleza. Esse frade falou o seguinte: chegará um momento, daqui a pouco, em que vocês terão que, infelizmente, matar o seu semelhante. Quando vocês estiverem lutando e matando o semelhante de vocês, o irmão em Deus, feito à imagem e semelhança de Deus como vocês, pensem em Deus. E o frade não fala mais nada, porque é complexo. Não dá para chegar e falar assim, temos que matar essas pessoas, temos que fazer isso, porque é complexo. Não dá para não fazer nada. Mas, por outro lado, não dá para chegar lá e matar todo mundo. É uma coisa, assim, surreal. A gente tem que entender o tabuleiro completo. Esse que a gente quis trazer aqui para vocês hoje. O tráfico cresceu como? As armas chegaram lá como? Existe toda uma rede. Existe tráfico de armas, existe tráfico de pessoas, existe tráfico de influência, existe tráfico de drogas. Muita droga vem da Bolívia, vem da Venezuela, vem da Colômbia. Isso atravessa o país e chega no Rio de Janeiro, onde eles distribuem. E você pega aqueles meninos lá, que vocês forem ver, os traficantes ou mortos ou presos, todos são pessoas esteticamente, não estou falando assim no sentido de feios, mas são pessoas que não cuidam da aparência, tem um cabelo vermelho, ou tem umas coisas amarelas na cabeça, com luzes, ou umas tatuagens não sei o que, ou se vestem mal, ou estão de chinelo, ou estão com umas joias assim, uns trem no dente, umas coisas na boca. São peões, são pessoas maleáveis. Aqui é que está o ponto.
Então, o que a gente está vendo é uma pontinha, ou seja, é o peão de um outro lado do tabuleiro, acabando com os peões do outro lado do tabuleiro. Mas ainda tem a torre, tem o bispo, tem o cavalo, tem a rainha, tem o rei. Esse aqui é o X da questão. Então, qual a solução disso? Bom, tem que se fazer uma contenção, mas é um trabalho muito complexo. Gente, se a gente for olhar ali aquelas regiões do Rio de Janeiro, tem pessoas que de fato, a Gabriela estava falando isso hoje de manhã, que eles veem o traficante como herói. Da mesma forma que lá no Nordeste, as pessoas que são ignorantes também veem o Lampião e Maria Bonita como heróis. E eram 2 assassinos. É porque a gente tem que entender que são 2 mundos diferentes. Uma coisa é a gente aqui, limpinho, bonitinho, na nossa casa, falar de tráfico de droga e de favela. Eu nunca entrei numa favela. Entrei numa favela em BH. Favela de Minas. Imagina como é uma favela de Minas comparado com o Morro do Alemão, entende? Agora, eu nunca estive dentro de uma favela no Rio. Mas eu já estive no Rio. E ainda que eu não estivesse dentro de uma favela no Rio, eu passei do lado de uma favela, gente, e assim, na época eu fiquei muito chocada com o tamanho, assim, aqueles morros gigantes com as casas empilhadas, assim, sabe? Menina de Três Marias, eu olhei para aquilo ali e falei, caramba, tipo, é muito diferente do que a gente vê. É quase uma impossibilidade. Como que isso aqui se sustenta? Como que esse lugar geograficamente se sustenta? Como que isso aqui tá aqui, sabe? É um milagre, o negócio tá ali. As casinhas tudo empilhadas, assim, aquela coisa. Muitas favelas não têm acesso... Tem saneamento básico, não tem? A Rocinha não tem acesso de veículo. A Rocinha você só entra a pé ou entra a pé, pô. E aí lá passa transporte público. Eu acho que é uma das únicas favelas do Rio, até onde eu sei, passava transporte público. O resto você faz o trajeto todo, tem rampa, escada e beco. Então, assim, você não passa com nenhum tipo de automóvel nem nada. E aí os caras têm que fazer uma construção lá na sua casa, por exemplo. Tem um lugar, como se fosse um galpão, onde você compra material de construção, fica ali. E aí você paga alguém pra ir levando isso pra sua casa, tipo, tijolo, pô. Levando cimento, levando pedra, subir o morro com isso à mão, assim, você paga os caras pra levar, porque não tem como você levar isso, acho que nem no carrinho de mão, até no carrinho de mão é difícil subir lá. Então, assim, é uma realidade muito diferente da nossa, estrutural, histórica, né, como as favelas foram sendo constituídas historicamente e culturalmente. Que é o que a Alexandre está falando, o que nós chamamos de crime organizado, de facção criminosa, de tráfico de drogas, como coisas hediondas, né? Para eles é parte da dinâmica da vida e do dia a dia deles. Mesmo quem não concorda, tá? Não estou falando de que todo mundo lá está envolvido no crime. Não é assim nas comunidades. Pelo contrário, é uma minoria que está envolvida diretamente com crime. Mas todos estão envolvidos diretamente no sentido de aquilo afetar a dinâmica da vida deles. Sejam as pessoas de bem, sejam as pessoas que estão de fato envolvidas. Então aquilo afeta a dinâmica, a cultura, o dia, a forma como eles veem a vida, a forma como eles se organizam enquanto comunidade, a forma como eles anseiam as coisas. Criança pequena, né, os menorzinhos. Então, os menorzinhos, eles querem ser como os grandes bandidos. São as grandes figuras heróicas deles. Os bandidos são os heróis, o traficante é o supra-sumo daquilo que eu posso ser, daquilo que eu quero ser. Então, é uma cultura totalmente diferente. E os meninos, as crianças crescem dentro dessa cultura, imersos nessa cultura de que uma facção criminosa está defendendo, né, a comunidade, as pessoas, o Estado, da polícia. Então, o Robin Hood tropical, né? Então, a polícia, o Estado são maus. Com relação ao Estado, eu concordo. Então, nós somos as pessoas que vamos combater, porque nós não tivemos oportunidades. Na favela, que é o discurso, né? Na favela não tem oportunidade, na favela não tem escolha. Não tem educação, não tem cultura. Então as pessoas vão para o crime como a única escolha. E assim, de fato, é muito complicado tocar nesse assunto. Uhum. Eu concordo que as coisas na favela precisavam acontecer de forma diferente, né? E existe sim toda uma desigualdade, todo um... acho que não... existe consenso, pois isso existe. Só que nós temos que lembrar que o ser humano sim, ele vai sempre ter escolha. Sempre tem uma escolha. O que acontece é que muitas vezes as pessoas de lá, e aí onde é que nos faltam compreensão, não são as pessoas de lá, viu? As pessoas de qualquer circunstância que vivem atrofiadas mentalmente, né, culturalmente, muitas não sabem que tem a escolha. E aí é onde entra qual que é o nosso papel, nosso papel, com relação a essa rede toda, esse esquema todo. O que nós podemos fazer? Porque eu não posso opinar sobre a operação da polícia, porque eu não entendo porra nenhuma de segurança pública.
Eu não posso falar sobre a rede de narcotráfico, como que acontece. Eu não entendo disso. Eu posso falar como pessoa, posso falar como formadora de opinião, posso falar como psicólogo. Qual que é o nosso papel dentro dessa rede, desse esquema? É ajudar as pessoas a se formarem culturalmente e entenderem que elas têm escolha. Tem gente que não sabe que tem escolha, essa é a questão. Ela tem, então o ponto. mas a gente não sabe que tem. É igual a domesticação da pulga, né? A pulga ela pulou 40 centímetros, mas se você colocando ela em potes pequenos, até chegar numa caixinha de fósforo, ela para de pular. Ela não sabe que ela pode pular. Esse é o X da questão. Eu vou dar 2 exemplos aqui só relacionados a dinheiro, mas tem mais, tá? Tem Flávio Augusto e o Tales Gomes. 2 bilionários que saíram da favela. Mas eu conheço padre que saiu da favela, eu conheço músico que saiu da favela, conheço trabalhadores que saíram da favela. Muitos músicos. Inclusive, ontem eu estava assistindo um vídeo de um músico que saiu da favela. E ele falando sobre o favelado não ter oportunidade. Então vai pro crime porque não tem oportunidade. E ele falando isso da sua mansão, que segundo ele construiu através da música. Então sim, tem escolha, né? Você não necessariamente tem que ir para o crime. Existe uma escolha, mas nós temos que ter uma paciência mesmo, uma paciência cristã com relação a esse fato. Porque de fato, muitos não sabem que tem essa escolha. Então não dá pra gente ficar achando que nunca concordei com esse tipo de pensamento, né? Que é bandido, tem que morrer mesmo. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. E em contrapartida também, não critico em nenhum momento a ação da polícia, pelo contrário, devia estar acontecendo o que está acontecendo. E a operação considerando o fim da operação em si, tem atingido sucesso, né? Tem acontecido como tem que acontecer. Mas é guerra, né? Pô, guerra é guerra. Não tem como falar, não tem nada contra a guerra, sabe? É aquela coisa. Todo mundo se lasca, sobretudo os inocentes. Que é o que é mais lamentável, né? E falando em inocente, hoje eu vi um vídeo, não sei quem compartilhou que eu vi esse vídeo, do Arthur, mamãe falei, né? Do MBL. O Arthur falando sobre eu vi um corte, né? Mas o corte que eu vi, ele fala assim, a culpa disso está acontecendo das mães. As mães desses caras não souberam, né, desses traficantes, não souberam educá-los, fizeram más escolhas, não soube escolher bem o pai e o filho, queria namorar o bandido, e aí foi isso que deu. Então, desculpa, mas a culpa é das mães. As mães erraram, não foi a culpa. Ele fala, as mães erraram. As mães erraram. Isso me deu uma revolta, porque, tipo assim, o cara tá falando de um lugar que uma realidade que ele também não entende, que ele não conhece. Que ele não entende sobre nenhum aspecto. E ele está desconsiderando, de novo, a liberdade de escolha que as pessoas têm. Detalhe liberal, né? Pois é, que coisa. Cara, a mente das pessoas é surreal. Cara, eu tento dar, vocês me conhecem, eu tento dar a melhor educação possível para os meus filhos. Mas eu sei 100% que ele é totalmente livre para ir por um caminho oposto ao que eu estou apontando para ele. A diferença é que ele vai sabendo que ele está errando. Ele não pode falar que ele não sabia. O Gregório não pode falar que ele não sabia. A Verônica não pode falar que ela não sabia. Agora, a gente está falando de um contexto onde essa mulher, essa mãe, também foi educada dentro dessa cultura. Nessa realidade. Para ela só existe aquilo. Por exemplo, uma coisa que é muito criticada, as pessoas nas comunidades têm muitos filhos. E se eles vivem sob condições de violência, sob condições de pobreza, por que eles têm muitos filhos? Cultura. Em algumas comunidades, gente, a mulher ter filho é como se fosse um ritual de passagem para a vida adulta, né? Lá não existem essas formalizações em muitas comunidades, né? O matrimônio cristão e etc. Tem muitos cristãos dentro da favela, muitos cristãos protestantes dentro das favelas. Então não existe essa formalização sacramental. Eles não pensam desse jeito que a gente pensa aqui. Então, pra menina, adolescente, em muitos casos bem novinhas lá, ela se amaziar com o cara ou ela ter filhos é um ritual. Agora eu sou uma mulher adulta, eu sou uma mulher, eu sou uma matriarca. Existe essa cultura lá dentro, assim, agora eu tenho os meus filhos, eu sou uma mulher adulta, independente. É muito comum ter mãe solteira lá, é muito comum ter mulheres solteiras com um monte de filho. E é muito comum que esses filhos e que elas se apaixonem sim por bandidos, porque são as referências de masculinidade que elas têm. Entendeu? E não é só referência não, porque é o que tem. É o que tem. Entendeu? Não, mas eu falo assim, observa, beleza, fora do contexto de favela. Existe uma coisa, um esquema das adolescentes de se apaixonar pelo bandido, já viu? Tem vários. Tem um filmezinho lá, besta também, que matam o traficante e tal. Isso eu não sei não. Mas tem vários relatos, assim, tem estudos sobre isso. Cara, eu já vi isso muito acontecer nos Estados Unidos. As mulheres se apaixonarem, né,
por um cara que tá no processo de condenação até a prisão perpétua e tal. Ué, aquele assassino lá? E eles recebem cartas, né? Eles recebem cartas das mulheres, e-mails, eu te amo, não sei o quê. Então, existe e isso é um assunto para outro momento, né? Mas existe uma síndrome mesmo, né, psicopatológica relacionada a isso, assim, as mulheres terem essa atração por essas figuras. Isso acontece na favela. A favela é uma grande síndrome de Estocolmo, né? A pessoa que está sequestrada na sua subjetividade, na sua cultura, mas ela está apaixonada por aquele lugar, por aquele mundo. Muitos sabem da realidade que vive, mas não tem também condição de sair dali, né? Por que a pessoa de bem então não sai da favela? Cara, não é bem assim. É uma casa, é uma família, cresceu ali, tá ali gerações. Não é bicho, né? E também não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite, exatamente. Ah, não, você daqui vou ganhar dinheiro. Calma. Calma, tem que ser um processo. Então, assim, tem pessoas que estão ali, que sabem, que têm consciência do problema. Tem muitas pessoas que são favoráveis à polícia. Então, houve um relato de uma mulher que numa operação, não nessa, mas uma operação, ela acolheu 5 policiais na casa dela, escondeu eles dos bandidos e depois, no outro dia, na madrugada, foi ajudando um a sair do morro. Porque eles não conheciam bem o morro, não sabiam os becos para sair. Porque a estrutura de favela não é essa estrutura bonitinha que nós vemos nas cidades, né? Então, eles não sabiam como sair dali e essa mulher foi ajudando um a sair do morro. Então, tem pessoas que são favoráveis à operação da polícia, tem pessoas que sabem da realidade que vivem, só que não podem, nesse momento, nessas circunstâncias, sair do morro. Né? Existe toda uma dificuldade nesse sentido. Sim, eles incendeiam as barricadas, etc. Agora, falando aqui um pouco mais do aspecto da guerra, que as pessoas desenvolvem também a sua mentalidade nesse sentido, é super comum dentro da favela um outro sentimento, medo. Você sai pra você comprar um pão, tem um cara com um fuzil apontado na sua cara, te extorquindo. O padeiro, a pessoa que vai comprar o pão, a criança tá indo pro colégio, entende? Então, nesse contexto da guerra, a pessoa tá falando assim, nossa, ali os 120 corpos estirados na praça, não sei o quê. Beleza, não tô falando que tá certo, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, dentro de um contexto de guerra, tá? É diferente do Hamas, que eles constroem um bunker embaixo do hospital. Os favelados usam essas pessoas temem eles, outras eles escravizam. Eu já vi vídeo de traficante matando o cara com jacaré, num tanque, né? Então, a polícia, quando coloca os corpos ali, não é só por uma questão de logística, é para mostrar também para os jovens, né? Olha só, o resultado é isso aqui. Não é só os corpos ali estirados, mas os que foram presos, estão ali sentados na calçada algemados, 50 traficantes algemados, as armas recolhidas. A consequência é isso aqui. Então, num contexto de guerra, é isso, beleza. Aqui no Brasil ainda existe a possibilidade da mudança de mentalidade. Tem várias páginas no Instagram, tem uma que eu gosto muito, que é o Favelado Investidor. Um moleque que um dia descobriu coisas sobre investimento, sobre guardar dinheiro, sobre poupança, e ele faz um trabalho na favela de base. Onde as pessoas podem trabalhar, empreender, ganhar dinheiro e sair. Muito trabalho dentro de comunidades. Muito trabalho legal. Já veio uma orquestra sinfônica ir lá tocar numa quadra de futebol. Tem um primo meu que está fazendo um doutorado lá em Roma, que esse doutorado fala sobre a energia. Ele pega um estudo aqui no Brasil, que eles tentam criar dentro da favela luz elétrica, luz, usando as próprias pessoas pisando ali na quadra de futebol. Ou seja, existe todo um trabalho de civilizar a favela. E esse trabalho tem que ser continuado. Mas, por outro lado, não é só civilizar. Tem que combater. Não é 880. Dá pra fazer as duas coisas, gente. Dá pra fazer uma operação de contenção, uma operação policial armada. E dá pra fazer implementação de cultura. Essa é a grande questão. É que as pessoas falam assim, não tem que ser uma coisa. Não, dá pra fazer. E tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer. É a mesma coisa com os bárbaros. Tem que ter projeto de estrutura, tem que ter saneamento, tem favela que não tem saneamento. Tem que ter um monte de coisa que não tem e que vai levar para essas pessoas dignidade humana, vai conseguir inserir essas pessoas nesse contexto de ver possibilidades na vida delas. Mas muitas não veem mesmo, infelizmente não veem. Uhum. Pô, quando os romanos e também a Igreja Católica interagiam com o mundo bárbaro, aquelas tribos germânicas ali na Áustria, na Alemanha, etc., cara, não dava só para chegar lá e falar assim, oi gente, vamos aprender latim? Porque aquelas pessoas eram pessoas que, pela mentalidade delas, pelos mitos nórdicos da religião, elas queriam morrer na guerra. Muitos iam pelados, inclusive, lutar. Matavam os romanos, pegavam o testículo, comiam, etc. Era uma coisa assim louca. Bárbaros mesmo. Bárbaro no sentido literal. Porque isso significava para eles honra. É muito mais do que a gente vê, é só a gente matando gente. Não, para muitas culturas, isso tem simbolismo, né? Isso é simbólico. Então não dava só para chegar... Eu vi vários adolescentes, por 13 anos, segurando fuzil. Assim, o fuzil maior que o menino, sabe? Mas pra ele aquilo ali é um símbolo de, nossa, venci na vida. Pra gente não, mas pra ele é.
Então é difícil, né? Assim, entender essa dinâmica. Com o Hamas a mesma coisa, mas ali não dava só pra chegar no germânico. Oi, tudo bem? Vamos aprender latim? Não, você chegava lá, os caras estão invadindo o império. Não, nós temos que conter esses caras. A gente tem que lutar com esses caras, porque eles vão entrar, eles vão queimar as pessoas, vão queimar as casas, vão estuprar as mulheres, vão comer as crianças. Porque tudo isso acontecia, estou falando de contextos bárbaros. Então tem que ter esse duplo trabalho até acontecer um processo civilizatório. Que se dá no tempo. Que está no tempo. Entende? Quando os romanos chegavam lá e construíam um legado, que era tipo um acampamento, não, aqui a gente coloca a casa, aqui a gente lava a roupa, aqui a gente come, aqui a gente faz necessidade, aqui a gente planta, os caras falam, nossa, que legal. Ordem, né? Ordem. Organização. E as pessoas vão aprendendo aquilo vai se tornando uma tradição. E dentro da favela, desde quando a proclamação da República foi feita, os escravos foram jogados nas favelas ali no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, em vários lugares, as pessoas foram perdendo essa noção. Muitas pessoas eram analfabetas, muitas pessoas não tinham estudo. É o cara que estava escravizado numa fazenda, agora vai morar num canto lá, em qualquer lugar, largado. Então existe ali também um trabalho civilizatório. Então as dioceses que colocam ali paróquias, colocam padre, colocam missionário, colocam freira, isso tem que ser feito. Mas infelizmente existe uma questão de segurança também que tem que ser feita. Sim. Então não tem o que fazer, não vamos fantasiar aqui, não, menos armas, mais livros. Não vai funcionar, desculpa, alguém vai ter arma. Entende? Mas, como a gente falou, é um tabuleiro muito mais complexo. De onde vem essa maconha? De onde vem a cocaína? Cara, da Amazônia, da Venezuela, da Bolívia, do Equador. E quem fornece tudo isso? Quem ajuda tudo isso? Cara, Jorge Soros compra fazenda na Bolívia para plantar maconha para vender. Então tem que combater o Jorge Soros, tem que combater o Nicolás Maduro, tem que combater os fornecedores, quem produz as fábricas, quem recebe, quem capta o jovem. Tudo isso. Isso a gente não está vendo de hoje. Os otomanos, eles pegavam nos países do leste europeu, crianças, pegavam essas crianças e levavam no seu exército. Falavam, você vai segurar uma arma, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então manipulavam as crianças. Então, a gente tem que matar essas pessoas, a gente vai perder os nossos filhos. Não tinha jeito, as pessoas, os cristãos estão perdendo os filhos, estão fazendo um filho para ele ir para um outro exército, para ele vir aqui e matar depois. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí vem o Conde Drácula, né, que é o Vladimir Drácula, que ele, cara, fala, não tem o que fazer. Eu vou assustar essas pessoas, eu vou empalar essas pessoas. Era a melhor opção? Não, mas é o que dá para fazer. Ele matou 1000 homens, colocou uma estaca eles e prendeu. Fez uma floresta de homens empalados. Chegou o exército e falou assim, caraca, que loucura. E os caras começam a recuar. Para aí depois ali, os países do leste europeu continuarem existindo e voltar a fazer um trabalho de base. Tudo existindo hoje, funcionando. Então isso infelizmente tem que existir. Vamos parar com essa visão infantil tosca, pífia, bobona de tá errado isso, tá errado aquilo. Olhar por esse recorte é olhar de maneira incompleta, igual ao ser humano. Não, o ser humano é só esse comportamento, não é corpo, não é espírito. Falta Deus, não é só Deus. Falta cultura, não é só cultura. Falta saúde, não é só saúde. É uma integração de vários aspectos. Complexo. Assim. E aí a gente tem que pensar qual que é o nosso papel, né, nisso tudo. Como eu disse, o nosso trabalho, porque eu não entendo nada de operação policial, de segurança, de narcotráfico, tadinho, eu sobreviveria 30 minutos nesse apartamento. O nosso papel é um papel, o meu papel, o que eu posso fazer, né? É o que eu já faço, na verdade, né? Esse processo de educação, cultural, de formação da personalidade, de formar as mulheres para formarem bem seus filhos, que formarão bem seus filhos, que é um trabalho, esse trabalho de formação cultural, ele se dá no tempo, né? Mas é aqui que a gente pode lidar, né? Quantas pessoas nós já atendemos também que tinham problemas do vício mesmo nas drogas, né? Que essas pessoas são parte dessa rede, né? É o consumidor final. Então, às vezes a pessoa acha que fuma um cigarrinho de maconha aqui na faculdade, que não tem nada a ver com esse sistema. Tem a ver com esse sistema. Então, assim... Você também é culpado por aquele jovem que tá com o fuzil que morreu. Sabe, assim, esse trabalho de entender que, cara, não, é só um cigarrinho de maconha, né? O adolescente. Eu cresci com adolescente que fumava maconha perto de mim. Eu nunca usei nenhum tipo de droga ilícita, né? Drogas lícitas eu uso até hoje, gente. Cerveja, mochila, me chame. Agora, né? Drogas ilícitas não. E aí, mas eu cresci assistindo isso, né? É só um cigarrinho, é só uma maconha. Não, isso aqui relaxa, isso aqui não sei o quê. Como se fosse assim, trata a maconha como se fosse chá de camomila, entendeu? E assim, desculpa, não, que tem sangue nas mãos, sabe? Então, assim, esse trabalho de conscientização, de educação, de formação e, sobretudo, de cura da personalidade da pessoa para que ela não precise, entende? É triste ver que é um mercado que movimenta bilhões porque as pessoas, elas preferem viver entorpecidas, anestesiadas à vida, preferem se drogar. Então, assim... Se as pessoas são virtuosas, fortes, corajosas, ninguém precisa usar droga. Acabou. Do dia pra noite acaba. Isso.
As pessoas, elas recorrem a esse meio para se anestesiar. Então, eu trabalho aqui, eu trabalho bem na base da base, sabe? A gente trabalha com a ponta final do consumidor. Então, assim, existem linhas, né, de trabalho. O nosso tem que ser esse, sabe? Você que é mãe, você que é pai, você que é educador, que tem aí as suas relações. O nosso trabalho tem que ser esse, né? Uma formação voltada para o sentido da vida da pessoa, da cultura. É aqui que a gente tem que mexer. Não tem que me meter na operação policial ou no que é certo, o que é errado na favela, o que o governador está fazendo. Não. Eu não consigo chegar ali, não sei nada sobre esse assunto. Eu sei sobre gente, então eu tenho que cuidar da pessoa aqui no final, sabe? Então essa tem que ser a nossa postura. E menos julgamento, de ambos os lados, né? As coisas não se resolvem com recortes, as coisas se resolvem quando elas são olhadas de forma integral. Legal. Os governos, os presidentes combatem a cabeça. Os agentes de segurança pública combatem os violentos. Os padres e pastores na parte espiritual. A gente na formação da personalidade. E você? O que você está fazendo? Você é mais um histérico que está botando um ovo na internet? Ai, que absurdo, olha isso, olha aquilo, isso mesmo, tem que matar mesmo, é vagabundo. Você está criando mais confusão ou não? Cara, tem uma paróquia que eu posso doar dinheiro? Tem uma ONG, tem, sei lá, um pessoal que vai lá, que vai dar livro, que vai, sei lá, vai estudar, vai colocar esse pessoal na luta. Tem alguém que eu conheço que gosta de um cigarrinho que eu posso ajudar? Que eu posso ajudar? Pô, quantas pessoas a gente atende assim? Pô, eu conheço um cara que ele, em Belo Horizonte, cresceu numa favela, depois ele voltou pra favela, depois que ele saiu, cresceu, casou, e começou a dar aula de judô gratuita. Ele juntava grana, comprava kimono pros meninos e tirava da favela pra colocar em campeonato. Olha que legal o que esse cara fez. Eu conheci um padre que ele trabalhava, um dia a gente ainda vai chamar ele, se Deus quiser, um podcast, que ele trabalhava para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ele trabalhava para as Farc, ele fazia bomba. E hoje ele é um sacerdote. Eu conheço um cara que ele era padre e ele morava na favela da Rocinha e ele trabalhava com o tráfico quando ele era mais novo. E um dia ele escolheu não fazer isso, igual o padre, né, esse que trabalhava para as Farc, que era terrorista, era um terrorista, e falou, não, eu não quero isso. O que você pode fazer? O que você pode ajudar de verdade? Para e pensa, eu estou falando que você vai fazer igual o Trump, você vai fazer igual a polícia, que você... Não, o que você pode fazer? Alexandre, não posso fazer nada. Não, você tem R$2 para mandar para alguém. Você pode chamar seu amigo para sua casa para você trocar uma ideia. Fala, cara, não faz isso não. E outra coisa, né, por fim, né? Não vamos perder a esperança, sabe? Sabe esse estereótipo que a gente tem de comunidade, de periferia, de favela? Isso tem que ser aprimorado, sabe? A gente tem que ter esperança. Esperança no Rio de Janeiro, esperança no Brasil, esperança nas pessoas. Aquilo ali não tá... Porque a gente, às vezes, a nossa tendência é ter cair no desespero mesmo. Não, cara, não tem jeito. Não tem jeito, é assim a vida toda. Eu acredito que tem jeito, sabe? Tem esperança. Eu gosto de pensar que tem sim saída. E alimentar essa esperança faz parte também de um acolhimento dessas realidades, justamente para entender o que a gente pode fazer. Porque se a gente coloca a favela como algo, porra, não, aquilo ali tá tomado de traficante, de criminoso, aquilo ali não é gente. Se a gente começa a colocar, nós estamos cada vez mais deixando essa população às margens, literalmente, né? De um processo que pode ser o contrário. E a gente pode sim fazer trabalhos de resgate de muitas realidades ali dentro. Sim. Né? Não de resgate da segurança, mas de resgate cultural, de resgate antropológico, de acolhimento dessas pessoas, dessas realidades, que a gente vê que é possível. Tem muitas pessoas que saem da realidade cultural de favela, tem uma vida normal, tem uma vida fora, totalmente alheia àquilo que acontece ali dentro. Então, o nosso trabalho é sempre ter esperança e nunca promover, colocar ainda mais muros, promover ainda mais esse distanciamento. Eles que se virem pra lá, eu tô aqui, não quero saber, não é da minha conta. Não, é da nossa conta sim, e tem alguma coisa que você pode fazer. Cara, olha o Rio Grande do Sul, pra encerrar. Rio Grande do Sul, ano passado, né? Enchente, gente morrendo, e casas destruídas, e fazendas destruídas. O Brasil inteiro olhou pra aquilo. Foi uma coisa linda que aconteceu. E a detalhe, dentro do Rio Grande do Sul existe um movimento separatista. Beleza? Então, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.